Alô, lotequeiros de plantão. Resultado aí, ó. Rateio oficial da loteca 1159 acumulou para esta loteca 1160, pessoal. Pagará 1.400.000 reais para quem acertar os 14 jogos. O rateio oficial ninguém ganhou aí na casa dos 14 acertos. Na casa dos 13 acertos tivemos um ganhador que levou 60.731,69. Agora eu vou para a programação dos jogos desse concurso 1160, que vem acumulada, loteca milionária, 1.400.000 reais. E essa, pessoal, é a programação para o concurso 1160, 1.400.000 reais. São 7 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro e 7 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Todos os jogos, uma grade toda nacional, de jogos nacionais, só jogos de clubes brasileiros. A última rodada do Campeonato Brasileiro Série B, 7 jogos, e escolheram 7 jogos da Série A. 4 jogos da Série A ocorrerão no sábado, todos os da Série B no domingo. Vou agora, pessoal, dar meus palpites para esse concurso 1160. E o jogo que abre é Atlético Goianiense e Palmeiras pela Série A. É o jogo do Lanterna, virtualmente rebaixado, contra o Palmeiras, que ainda briga pelo título no Campeonato Brasileiro. A obrigação do Palmeiras vencer essa partida. Muito forte a equipe do Palmeiras. 81% do pessoal está indo no Palmeiras e, sem dúvida, é o favorito a vencer esse jogo. Eu acredito aqui na vitória do Palmeiras, sem dúvidas. Dificilmente o Atlético Goianiense conseguirá alguma coisa aqui. O primeiro turno, o Palmeiras venceu por 3-1, jogando em casa. No Campeonato Brasileiro 2022 houve um empate, mas era outra época, né, pessoal? Agora o Palmeiras é muito forte e favorito para esse jogo. Vou de coluna 2 no jogo 1, sem titubear aqui. O Palmeiras é favoritaço. Não acredito em surpresa nem zebra nesse jogo. Jogo 2, Botafogo do Rio e Vitória da Bahia. Aqui já é mais arriscado. O Botafogo costuma deixar os lotequeiros na mão, costuma aprontar. Botafogo que empatou com o Criciúma em casa, empatou o último jogo em casa com o Cuiabá, contra o Cuiabá em 0-0. Então aqui tem que ficar mais alerta. Pensando nisso, eu vou usar um duplo aqui nesse jogo. Lembrando que eu vou usar 3 duplos nesses primeiros palpites. Começo de semana, hoje é segunda-feira à noite. No meio de semana terá uma rodada. Todas as equipes jogarão neste meio de semana. O Botafogo jogará contra o Atlético Mineiro fora de casa, quarta-feira, dia 20. E o Palmeiras também jogará fora de casa contra o Bahia. Então, depois desses jogos, virei com meus palpites na quinta-feira com 5 duplos. Hoje vou usar 3. E aqui no jogo 2 eu vou de Botafogo e empate, porque o Botafogo costuma aprontar. Jogo 3, Juventude e Cuiabá. 2 equipes aqui que lutam contra o rebaixamento. Estão na zona do rebaixamento, o Juventude e o Cuiabá. E vão se enfrentar essas equipes no sábado, 7h30 da noite. No primeiro turno se enfrentaram e o jogo foi 0-0. O Cuiabá jogou em casa, 0-0. Essas equipes costumam ter placares apertados. Nos últimos 5 jogos, o Cuiabá venceu por 1-0 em casa, empatou 0-0. Depois venceu o Juventude fora, 2 vezes, 2-1 e 1-0. Então o Cuiabá costuma aprontar. Não é de perder para o Juventude. Não tem aqui nos últimos históricos dos últimos 7 jogos, no confronto direto, dá a entender aqui que o Juventude nunca venceu o Cuiabá. Tem esse detalhe aqui. E é um jogo dificílimo, né? Lembrando que o Cuiabá segurou o Botafogo no último jogo, no Engenhão, no tapetinho que eles chamam, e foi 0-0 o jogo. Vou usar um duplo aqui também e vou de Juventude e empate. Jogo 4, São Paulo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está com a cabeça na final da Libertadores, que ocorrerá no outro final de semana, dia 30, no sábado, contra o Botafogo. O São Paulo aqui luta pelo G4 e eu vou de São Paulo na coluna 1, até pelo histórico aqui. O São Paulo vem bem melhor, o Galo não vence há muito tempo, e vou de coluna 1 no jogo 4. Jogo 5, Internacional, Porto Alegrense e Bragantino. Bragantino costuma derrubar lotequeiros também, pessoal. Mas aqui o Inter não perde há muitos jogos pelo Campeonato Brasileiro. A equipe vem muito bem, está na 5ª colocação com 59 pontos. Não perde há muito tempo mesmo. Em casa está muito bem. Eu vou de Inter na coluna 1 no jogo 5. Jogo 6, Bahia e Atlético Paranaense.
O Bahia, que ainda sonha ir para a Libertadores, está em oitavo com 46 pontos contra o Atlético Paranaense, que venceu um jogo atrasado contra o Atlético Mineiro e saiu da zona de rebaixamento. Mas a equipe do Atlético Paranaense esse ano não vem fazendo uma boa campanha. Antes de vencer esse jogo, a equipe vinha de derrota em casa contra o Vitória e de derrota para o São Paulo. Aí venceu esse jogo em casa contra o Atlético Mineiro. O Bahia, que é favorito, mas ultimamente também o Bahia também tem deixado muito a desejar. Eu vou aqui arriscar no empate seco nesse jogo. Acho que pode acontecer, vou usar minha intuição, vou de empate seco nesse jogo. O Bahia não vence há 5 jogos, são 5 jogos, e nos últimos 5 jogos, 4 derrotas, empatou apenas um jogo com o Cruzeiro e perdeu os outros 4. É bem preocupante, vou de empate seco nesse jogo. Jogo 7, Corinthians e Vasco, clássico brasileiro aí, Rio-São Paulo. O Vasco deu uma caída aí nos últimos jogos, já são 2 derrotas nos últimos jogos, 3-0 perdeu para o Botafogo e perdeu de 3-0 para o Fortaleza, né? Equipes do G4, Botafogo é o líder, Fortaleza terceiro colocado. O Vasco aqui ainda sonha com Copa Sul-Americana, né? Ou até mesmo a Libertadores, pois está a 4 pontos, né? 4, 5 pontos ali do G6, que pode virar G7 até G8. O Vasco vai apostar suas fichas nesse jogo aqui, mas eu acredito na vitória do Corinthians. O Corinthians que melhorou aí, só está agora no Campeonato Brasileiro. A equipe do Corinthians em casa é muito forte, vem de 2 vitórias seguidas, venceu o Palmeiras em casa por 2-0, o clássico contra o Palmeiras, e venceu agora fora de casa o Vitória Voo de Corinthians na coluna 1 no jogo 7. Jogo 8, aqui vai depender muito aqui o que vai acontecer nesse jogo do jogo de hoje, que ocorrerá entre o Ceará, que jogará. Se o Ceará vencer, o Goiás perde a chance não tem mais chance de acesso. Mas caso o Ceará não vença hoje o América Mineiro, o Goiás entra contra o Novo Horizontino no domingo com chances de acesso. Então esse jogo pegará fogo. O Novo Horizontino precisa pelo menos do empate para conseguir seu acesso, né? A equipe nos últimos 2 jogos não venceu em casa. Eu aqui, eu vou de Goiás e empate, porque esse jogo aqui é fundamental aqui para as 2 equipes. Então eu vou arriscar aqui, porque vou usar meu último duplo, tudo pode acontecer nesse jogo. O empate é interessante para o Novo Horizontino se o Goiás chegar nessa rodada ainda com chances, porque vai esperar o jogo de hoje, contra Ceará e América Mineiro. Se o Ceará vencer, o Goiás vem para essa partida sem chances. Por precaução, vou de coluna 1 e coluna do meio. Jogo 9, Mirassol e Chapecoense. Também a equipe do Mirassol está no momento em segundo na Série B, precisa pontuar para subir. E eu acredito que vencerá essa partida contra a Chape. Vou de coluna 1 no jogo 9. É o vice-líder, o Mirassol, contra a Chapecoense, que vai cumprir tabela. A equipe não tem mais chance de cair, venceu o último jogo contra o Coritiba e vai apenas cumprir tabela. O Mirassol precisa vencer para conseguir o acesso. Coluna 1 no jogo 9. Jogo 10, América Mineiro e Brusque. Outro jogo aqui, vão cumprir tabela essas equipes. O América Mineiro é forte em casa, o Brusque já está rebaixado. Sem dúvidas aqui, o América vai querer se despedir com vitória. Vou de coluna 1 no jogo 10. Coluna 1 no jogo 10, América Mineiro e Brusque. Jogo 11, aqui é o jogo da vida do Sport Recife. A equipe precisa vencer o Santos e torcer por tropeços de seus concorrentes na última rodada. E o Sport não tem outra alternativa. O Santos já talvez nem mande o time principal para essa partida. Perdeu o último jogo em casa para o CRB. Foi um jogo festivo, já é campeão da Série B. Eu acredito que o Sport vencerá o Santos e vou de coluna 1 no jogo 11. Jogo 12, Guarani e Ceará. Aqui é onde está um jogo decisivo. O Guarani só cumpre tabela, já está rebaixado. Já começou até a dispensar jogadores, tudo. Aqui eu acredito na vitória do Ceará. O Ceará, para mim, vencerá esse jogo. Vou de coluna 2 no jogo 12. É o Ceará contra o Lanterna. O Guarani perdeu muitos jogos em casa. Então, só uma mala muito boa aqui para ajudar, né? Incentivar o Guarani aqui. Jogo 13, Ituano, que fez de tudo para não cair, né? Venceu o último jogo aí contra o Vila Nova por 4-3, um jogão. Mas agora não tem mais ânimo, não tem mais pra que vencer mais o jogo, nada, né? Só cumprir tabela com o Amazonas. Vou de coluna do meio nesse jogo 13.
E no jogo 14, também, só para cumprir tabela, o Avaí, que não tem mais chance de acesso, contra a Ponte Preta, que está rebaixada. Acredito que o Avaí vence o jogo, por jogar em casa, ser uma equipe mais forte. E o caso da Ponte Preta é a mesma do Guarani. Lamentavelmente, as equipes de Campinas estão rebaixadas, né? 2 grandes equipes, Guarani e Ponte Preta, rebaixados para a Série C do ano que vem. Avaí na coluna 1, no jogo 14. São esses meus palpites, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos com informações da Loteca.